Bom dia! Faz tempo que eu não falo um bom dia, hein? Vamos lá, vamos pedalar. Como dizem, pedalar para ver se eu gosto. Vamos que vamos. Ó, vamos embora, vamos dar uma girinha. Eu não sei se tem bateria no câmbio, porque eu não ia pedalar. Resolvi de repente ir pedalar. Vamos ver se ainda tem bateria pra gente poder dar um girinho. Ah, passei. Bom dia. Vamos ver se eu sei pedalar ainda, né? Faz alguns meses que eu não pedalo. A ideia era descansar um pouquinho o corpo, descansar um pouquinho da bike, corpo e mente. Muito foco no trabalho, nas coisas. Tentando ver o ano de 2026, como é que vai ser, as questões de parceria, apoio para o canal. Daqui a pouquinho a gente fala. Ó, que ela é muito mais leve que a moto, ela é. Até medo. Bom, eu vou tentar dar um giro no asfalto mesmo para ativar o corpo novamente. E aí eu ligo a câmera e a gente vai batendo papo, falando um pouquinho desse tempo parado, de tudo que rolou, do que eu penso daqui pra frente. Vamos que vamos. Aquecer o corpo. É, voltar é difícil, hein? Nem comecei a pedalar, eu já tô me sentindo um monstro em cima da bicicleta. Quando eu paro, eu fico forte. A minha genética é de ser uma pessoa um pouco mais forte. Não gorda, eu ganho volume, principalmente na parte de cima. E aí eu tô me sentindo gigante em cima da bicicleta. Lento, pesado, mas é bom. O corpo precisa desse descanso. Ai. Pelo menos a minha roupa ainda cabe. A camisa ainda é P e o bretelle ainda é M. Ai, ai. Bom, então a gente vai girando aqui e batendo um papo. O que tem acontecido, que a galera pergunta muito. Eu venho sentindo há alguns anos, a cada ano na verdade, a mudança de cenário, não só no mountain bike brasileiro, é uma questão mundo, e também não só uma questão no mountain bike, no ciclismo nacional. Se vocês forem acompanhar grandes canais como o GNBN, perderam seus apresentadores, perderam audiência. Então canais, o GNBN, por exemplo, dava 200 mil visualizações por vídeo. A maioria dos vídeos deles, se vocês olharem lá, tá dando 12 mil, 15 mil. Aí um ou outro dá 100 e poucos. Isso não é de hoje. Então o Break saiu, outros apresentadores saíram. O Break inclusive anunciou essa semana um novo canal, que é de Jeep e de moto. Então não tem nada a ver com ciclismo mais. Essa semana também um outro canal grande, se não me engano é BKXC, que é o Brian, também anunciou a sua saída. Então vocês veem que eu tô num movimento de tempos para trás
e acompanhando situações que estão acontecendo agora. Então não é um caso isolado no Brasil, é algo que vem acontecendo já há algum tempo. Então o Brian, ele não vai deixar de publicar as coisas. Ele falou que o canal simplesmente não é mais foco. E aí ele está criando um outro canal que é de coisas para casa. Ele falou que são assuntos mais perenes e assuntos que obedecem o novo cenário do YouTube. O que aconteceu com o YouTube? Em vez dele se manter a plataforma que sempre foi de conteúdos densos, onde as pessoas saíam dos seus trabalhos, ligavam um canal de ciclismo, qualquer outro, né? Ligado às vezes ao hobby ou alguma coisa que quer aprender, mas com conteúdos mais densos, e ali distraíam a cabeça, sentavam com a família, se inspiravam às vezes para fazer algo igual, pedalar ou criar canal, enfim, que seja. O YouTube simplesmente mudou o algoritmo, tentou copiar TikTok e Instagram, botou os shorts. A retenção, ela ainda é um fator muito relevante para qualquer rede social, e ela simplesmente, apesar disso tudo, parou de entregar esses conteúdos mais longos. Isso não é algo da minha cabeça, eu estudo isso dia e noite há quase 20 anos, e a gente vem acompanhando todos os movimentos de todas as redes sociais. Então canais grandes, o Zef, inclusive Zef Bike, hoje o maior canal de ciclismo do mundo em termos de audiência e tudo mais, ele inclusive ameaçou parar com o canal, voltou a criar conteúdo, só que os conteúdos estão sendo convergidos para busca. O que quer dizer isso? Ao invés de eu sair para pedalar, criar um conteúdo divertido para vocês e usar a bicicleta, igual eu tô aqui com uma Trek, tô com os pneus Pirelli, tô com suplementação que a SMA mandou para mim, suplementação que a Forlab mandou para mim, os parafusos daqui da Aerostop, e sem ficar forçando a barra em cima de vocês de compre batom, compre batom, compre batom, a gente simplesmente usa os produtos e usa uma estratégia de influência indireta, sem encher o saco de ninguém em relação à compra. O YouTube e outras plataformas, e principalmente as empresas, viram que era vantajoso, porque isso também já está mudando, investir em vários criadores de conteúdo para fazer propaganda, ou seja, 30 segundos, 1 minuto, inserções diretas no vídeo. Ou seja, você já tem que ficar pulando propaganda no YouTube, que é um saco, e ainda ter seu apresentador falando compre batom, ferrou, né? Então a maioria dos criadores de conteúdo densos ou de lifestyle, esse tipo de conteúdo que eu crio, não gostam de fazer isso, porque a audiência não gosta de fazer isso, não gosta de ouvir isso. E a gente sempre faz a influência indireta. Então o Zec, para manter o negócio, começou a fazer vídeos de review de produto. Ele faz os hackzinhos dele lá, as dicas e tudo mais, mas tudo em cima de produtos. E eu não acho que é uma saída pro café na trilha, e eu mesmo não gosto de ficar fazendo isso. Eu acho um conteúdo chato, não me dá prazer, e eu acabo virando vendedor ao invés de influenciador.
por falar em vendedor ao invés de influenciador, as empresas começaram a querer surfar essa onda, que é muito mais barato. Ou seja, ao invés de pagar um FII mensal, o cara vestir a minha marca, representar a minha marca, que ao meu ver, de tudo que eu entendo de marketing, ainda é o marketing mais poderoso, que é uma pessoa vestir uma marca, ao invés de... Eu sempre falei, cara, inclusive no meu Media Kit tem isso. As pessoas não querem o que eu falo, elas querem o que eu uso. Isso é muito mais pesado. Mas as marcas, elas não param para pensar nas situações, elas simplesmente querem repetir o que o outro está fazendo. São as tendênciazinhas de marketing. Ou seja, as pessoas, em vez de estudarem, de se aprofundarem, de ver o que é melhor para a marca delas, simplesmente vão surfando a onda, copiando o que o outro está fazendo. E nem sempre o que serve para algum outro segmento, por exemplo, segmento de maquiagem, vai servir para um segmento de ciclismo. Por exemplo, eu vou começar a gravar ali porque está começando a ventar muito aqui. Cara, é uma ventania nesse pedaço que vocês não têm noção. Aí quando a gente passa o morro ali, para. Ele buzinou e falou: café na trilha. É brincadeira. Mas a maioria das pessoas me conhece aqui. Cidade pequena, né? Tem essas vantagens também. Ai, tô morto, mas passo bem. Vou tentar falar. Então, voltando ao assunto das marcas, a maioria dos patrocinadores, não só comigo, com outros canais, simplesmente não querem mais pagar o FII mensal, querem criar cupom pra gente virar vendedor de produto em cima de cupom. Isso faz eu ser o chato da internet, do compra e batom, ainda ter que ficar correndo atrás das marcas para ver se elas estão me pagando adequadamente em cima desses cupons. Então várias pessoas passaram a fazer isso, principalmente no segmento de corrida. A maioria que eu conversei se arrependem, porque você tem que mudar totalmente o tipo de conteúdo que você faz e tem que se forçar a ficar vendendo e criando cupom, e cupom de Mercado Livre, da Amazon, do Netshoes, e aquilo expira e você tem que ficar mudando o link. E ao invés de trabalhar em cima do seu conteúdo, de ensinar alguma coisa, de compartilhar um negócio desse aqui, eu fico andando num negócio desse, cara, compra batom, compra isso, compra aquilo. É chato. E tira a paz. Você sai pra pedalar, pra divertir? Não, você tem que sair pra divulgar aquele produto hoje, aquele produto amanhã. E a coisa vai perdendo o sentido, pelo menos pra mim, perde totalmente o sentido da minha forma de ser. Não é do que eu gosto de fazer, é da minha forma de ser, da minha forma de influenciar e da liberdade da pessoa escolher. Não ficar fazendo essa influência, muitas vezes por conta de dinheiro, que tem muita gente que se perde e começa a oferecer produto, suplemento, só porque está pagando. Então no mercado, no próprio mercado de ciclismo hoje, tem muita gente fazendo isso. Simplesmente pagou, tô falando, pagou, tô fazendo. Não é minha forma de ser, eu não sou esse cara e eu não vou mudar por conta disso.
Então eu fui enjoando, eu fui cansando. Eu fui cansando de tratar com algumas pessoas, de tratar com algumas marcas, de conversar e tudo mais. A mesma coisa aconteceu com as provas. Antigamente a gente ia cobrir as provas e recebia todas as despesas, mais o seu FII, do seu trabalho. É igual um fotógrafo hoje, que vai tirar foto de um evento, ele vai com tudo pago, e eles pagam um valor de diária pro rapaz. No mundo da bike não. No mundo da bike eles querem trocar por inscrição. Então eu tive que cancelar algumas provas no ano passado, principalmente final do ano passado, provas grandes, que eu já estava com tudo alinhado, mas eu tinha que acertar uma questão com a pousada, uma outra questão com o massagista, uma outra questão com a alimentação, com o Lu, para poder levar o Lu, para pagar um editor, para eu poder descansar entre uma prova e outra. Vários custos que envolvem, né, entre um dia e outro, uma prova de 7 dias. Eu já editei todos os dias, é extremamente cansativo. Aliás, a maioria dos anos eu fiz isso. Mas eu tenho uma pessoa que pode me ajudar, ela me cobra para isso, e eu tenho que receber para poder manter o trabalho ativo e pagar o trabalho das pessoas. Porque não adianta eu oferecer Coca-Cola, porque ele não vai trabalhar para mim em troco de Coca-Cola, né? Eu posso dar uma corrente para ele, posso dar um óleo, posso dar uma camisa do evento, um boné, mas até onde eu sei ninguém tá trocando trabalho por isso. E aí eu comecei a cobrir somente as provas que valorizam o trabalho da gente. Infelizmente, outras pessoas no nosso mercado começaram a fazer essa permuta, começaram a ir de graça, só para aparecer na internet, ou viraram vendedores de inscrição para poder pagar os custos. Nada contra isso, é justo. Eu vendo uma inscrição ou outra e pago os meus custos, mas eu tenho que virar vendedor de inscrição para os outros. E não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é cobrir prova, mexer com vídeo, com edição, produção. Nenhum fotógrafo faz isso, e não é porque um faz que eu também tenho que fazer. Então não é uma opção para mim também. Desculpa o desabafo, mas eu acho que o trabalho da gente, principalmente com a maior audiência nacional, tem que ser minimamente valorizado. E não é o caso. Eu já falei desses assuntos no passado e as pessoas falaram: porra, Café, arruma outro jeito de arrumar o dinheiro. Eu tenho outro jeito de arrumar o dinheiro. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meus investimentos, eu tenho minhas coisas. Só que se você é empresário, se você entende um pouquinho disso aí, você sabe que você não vai ficar tirando dinheiro de uma coisa, da sua casa, da sua família, para ficar sustentando divulgação das coisas dos outros. Então, no mínimo, o Café na Trilha tem que se pagar. É assim que eu trabalho, e isso foi me desestimulando a pedalar, a gravar, a fazer isso tudo que a gente vem fazendo. Vamos ver como é que vai ficar 2026. Ainda conversando muitos assuntos. A Trek já confirmou com a gente, Sertões também já confirmou, e vamos ver o que vai rolar nesse ano de 2026. Eu sei que vai ter uma subida aqui, ó. Ai, ai, ai. Tô até com medo dela. Mas vamos embora. Bom, começamos a subir. Essa é uma subida que eu vim aqui treinar. Eu tentava fazer ela todinha em pé, para ir fortalecendo essa musculatura da perna. Vamos ver. Várias vezes as pessoas me perguntam
essa questão de pedalar em pé. Quando você aprende, isso se torna muito confortável, principalmente nas subidas, né? Mas você tem que treinar o corpo, porque senão te quebra. E aí o que eu faço? Eu tirava um dia da semana pra fazer todas as subidas em pé. Então, independente de onde eu tava, o negócio é plano com algumas subidas. Todas as subidas eu fazia em pé. E aí você vai fortalecendo a musculatura. E a academia também me ajuda bastante. Inclusive, desde setembro eu tô fazendo fortalecimento, igual eu sempre fiz todos os anos. E a corrida, sempre falei isso com vocês, também me ajuda bastante nessa questão de subida. Mas eu não tô correndo, não tô tendo tempo. Eu acho que vou ficar dolorido. E você tá voltando? Ou já voltou alguma vez? Como é que foi isso? Eu nunca parei tanto tempo. Pra falar a verdade, eu achava, ainda não tenho certeza, que eu não ia voltar não. Ia ficar na moto e de vez em quando bike elétrica. Aliás, eu devia ter vindo de elétrica. Ai, meu Deus, que fase. Agora um leve e ali já volta a subir. Inclusive eu vou vender algumas bicicletas. Então quem tiver interesse, fica ligado lá no Instagram. Eu vou vender a OG Agile Pro, que é aquela bike que o Lu usa. Vou vender uma Sense Exalt LT, é aquela verde militar. Essa bike tá zero. Eu peguei ela alguns anos atrás para um projeto de enduro. Nunca mais usei. Vai ficar guardada. E vou vender a Cervelo Soloist, aquela bike dourada. Ela possivelmente vai ser vendida sem grupo. Então eu vou baixar o preço para vender ela sem um grupo. E a pessoa vai e põe o grupo na bike. Então essas três já tá certo de eu vender. Quem tiver interesse, já fica ligado aí. Eu devo anunciar nos próximos dias. Acabou a subida.
Cara, eu queria que a suspensão da moto fosse igual essa Manitou aqui. Ô, suspensão boa, velho. Só que a moto, pra ter uma suspensão assim, tem que ser uma importada. E aí é 100 pau. 100 mil numa moto. Aí dói. Aliás, vou perguntar novamente. Porque teve um monte de gente que foi contra e um monte de gente que foi a favor. E aí eu deixei de fazer. Um monte de gente tá me cobrando que faça. Vocês querem vídeo de moto aqui no Café na Trilha? Vocês querem que eu compartilhe essa experiência que pra mim é totalmente nova? Eu tenho que aprender tudo. Vocês querem que eu compartilhe isso com vocês? Coloca aí. Bom, respondendo a primeira dúvida do dia de hoje, será que eu ainda gosto de pedalar? Ó, não foi uma das melhores experiências não. Morto do jeito que eu tô, vou falar que foi bem ruim. Ainda mais sabendo que a gente já tem já deveria ter uma capacidade física muito melhor. Voltar é difícil. Não foi uma experiência boa. Eu posso tentar forçar a barra com essa bike aqui, ou com a elétrica, para ver se eu vou criando uma rotina e vou tentando voltar aos poucos. Mas não foi muito bacana não. Vamos lá, não deixa de mimimi, né, café? Vamos lá.